Olá pessoal, eu sou o Mauro Melo e vamos ao dia do exemplo prático do Excel corporativo. Como iniciar do zero o banco de dados? Lembrando que um banco de dados é uma coleção organizada de informações. A primeira pergunta que você deve se fazer é: quem é o seu cliente? É você? É seu chefe? É seu instrutor? Como que seu cliente gostaria de receber essas informações? Você não sabe? Então pare e pense. Pergunte, não tenha medo de perguntar, pois só dessa forma você entenderá o que realmente é necessário. Logo no início da minha carreira, quando ainda era trainee, foi-me solicitada uma certa atividade de cadastro de um projeto. Eu realizei essa atividade em 4 horas e apresentei ao meu superior. Na mesma hora, ele me demonstrou como teria elaborado o mesmo trabalho e levou 1 hora para realizar a mesma tarefa que levei em 4 horas, ou seja, 75% de tempo a menos. E tem mais, a maneira que ele criou poderia ser retroalimentada rotineiramente por mim ou por outro colaborador da nossa equipe e seria emitida a nosso cliente diariamente para auxiliar na decisão da obra. Qual a real sacada de tudo isso? Antes de sair fazendo seu aglomerado de dados, você primeiro deve parar e pensar: para que irá servir este banco de dados? Quais os interesses quero controlar? Ou quem irá receber, quer visualizar? Como será o processo de retroalimentação, ou seja, a atualização das informações? Sempre deve ser algo ágil, confiável e transparente, que seja de fácil manuseio para você e de fácil treinamento para aqueles que poderão manusear. Outro ponto importante é se entra lixo, sai lixo. Logo, as informações devem ser cadastradas corretamente, devem ser padronizadas por pessoas aptas a realizarem o trabalho. Lembre-se, o retrabalho é o triplo do tempo de fazer a primeira vez da maneira certa. Agora, vamos ao nosso exemplo prático, uma nota fiscal da empresa Maximize Transportes Logísticos. Nossa empresa é criada para exemplificar para você a realidade do mundo corporativo. Então estamos aqui com uma planilha do Excel em branco aberta, na qual as nossas colunas nós vamos cadastrar nossos interesses e nas nossas linhas as nossas entradas de informações. Vamos para a primeira nota fiscal. Então estamos aqui com a nossa primeira nota fiscal, do cliente beta. Em vermelho eu já circulei para ficar mais fácil de visualizar os interesses que devemos controlar. Então o cliente, aqui o serviço que eu estou prestando, aqui a minha origem da carga, se é uma carga de saída, o número da nota fiscal, a data de saída, a data de entrada, a hora de saída, a hora de entrada. É importante para nós termos a rastreabilidade da carga. Aqui a nossa origem, nosso destino, que é Rio Grande, a nossa sede. Aqui o número de container, ou seja, a identificação de cada container. A capacidade, se nosso container é de 40 ou 20 pés. Nosso modal, se é hidroviário ou rodoviário, esse caso aqui é hidroviário. O nosso produto, que nesse caso é celulose. O tipo de carga é um container dry box. Nosso registro veicular aqui, que é uma barcaça 01, porque nós temos mais de uma barcaça. Cada barcaça tem capacidade para 72 containers. Nosso peso de saída, aqui está 32 toneladas. E a unidade, que é em tonelada. Então vamos agora para o cadastro do banco de dados. Bom, aqui já efetuamos o cadastro de alguns containers, Cada container é uma entrada de informação, então vocês podem verificar aqui, já preenchemos algumas linhas, que é a entrada da informação. Aqui o serviço, O cliente são os interesses, né, que eu quero controlar, o tipo de carga,
o número de container, ó, a capacidade, o modal, o produto, o registro veicular, a nossa nota fiscal, a origem, o destino, data de saída, data de entrada, hora de saída, hora de entrada, peso de saída, e o peso de entrada também é importante para nós compararmos com o peso de saída para verificar se não tem alguma inconformidade. Então, sempre que a carga chega na nossa empresa, ela é pesada pela nossa balança ou, nesse caso, que é uma barcaça, pelo nosso guindaste que já tem no spreader dele para efetuar a pesagem. Vocês puderam verificar que nós não temos nenhuma célula mesclada, todas as células estão preenchidas, padronizadas. Nós não temos nenhuma célula vazia. Aqui já definimos, ó, essas células são texto, ó, podemos verificar aqui, ó, formatação. Aqui o modal também é texto, porque é só uma informação, que é um container de 40 ou de 20. Aqui já é data, então a formatação já está como data. Aqui já está como hora. E aqui está como peso, ó. O peso está como número, a nossa formatação. Fez sentido para você? Então, agora vamos ver a forma de restringir os possíveis erros de cadastro. Bom, estamos aqui no Excel com o nosso conjunto de dados da Maximize Transportes Logísticos. Então agora nós vamos demonstrar como utilizar a validação de dados para personalizar o nosso cadastro, evitando, diminuindo, mitigando os possíveis inconformidades na hora de digitação, de cadastro do colaborador. Então a validação pode ser útil nesse sentido. Então vamos aqui em dados e aqui nós temos validação de dados, que é o que nós vamos utilizar. Escolha uma lista de regras para limitar o tipo de dado que podem ser inseridos em uma célula. Então vamos aqui inserir uma nova coluna. Eu vou colocar aqui logística, inserir a nova coluna. Vamos aqui no maisinho, ó, inserir uma nova planilha. Vamos colocar aqui cliente. Vocês lembram os clientes? Beta, gama, alfa, ômega. Nós retornamos aqui e agora nós vamos aqui em cliente. Então eu selecionei essa célula, aí eu vou aqui em validação de dados, ó. Vou clicar. Aqui eu tenho a validação de dados, circular dados inválidos ou limpar círculo de validação, na hora que eu quero limpar as células que eu utilizei alguma validação de dados. Então aqui eu cliquei, tem as configurações, ó. Qualquer valor, eu vou aqui nessa seta, vou selecionar e aqui nós vamos colocar, ó. Tem qualquer valor, número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento do texto e personalizado. Então nós vamos usar a lista. Então a lista, ele vai me perguntar a fonte. O que é a fonte? É aqui nessa planilha que nós inserimos, nós vamos colocar as informações fonte, que é o cliente. E vou dar OK. Então o que acontece? Na hora de efetuar o cadastro, o colaborador só vai escolher aqui, ó. Gama, alfa, ômega. Vocês notem que tem cliente também. Por que tem cliente? Porque aqui, quando nós definimos o range, eu coloquei da coluna da linha 1 até a 5. E na realidade tem que ser da linha 2 até a 5. Como que nós vamos editar? Nós vamos aqui na célula, lá em validação, e aqui, ó, está aberto. Eu só vou colocar aqui a edição da linha 2 a linha 5. OK. E ele corrigiu, ó. Então, se eu for cadastrar uma do cliente alfa, eu seleciono o cliente alfa. Toda vez que você utilizar a validação de dados, você vai perceber a redução dos erros de cadastros e da modelagem daqueles que efetuam a tarefa, uma vez que a validação pode parar, avisar ou informar na hora de cadastro, através de uma mensagem. Você percebeu que não tínhamos células vazias?
mescladas e informações estavam formatadas conforme sua categoria de controle? A. Temos que criar uma chave primária. Você sabe o que é? Não? Então não perca. Amanhã, qual a finalidade de uma chave primária? Fez sentido? Você gostou? Então curta e compartilhe. E não esqueça, baixe nosso e-book do Excel corporativo. Maximize você também.